Bom, então, 3 da tarde, uma boa tarde a todos, obrigado pela presença de todos, né? Gostaria de agradecer inicialmente a participação, a presença da banca examinadora, né, o professor Jamer Andrade da Costa e o professor Dr. João Santos Naum. Bom, nessa tarde, né, de quinta-feira, a gente está aqui reunido para apreciar a apresentação da defesa do trabalho de conclusão de curso do aluno Albertino Monteiro Neto, né? O Albertino, ele é aluno do curso de graduação em Engenharia Ambiental e Energias Renováveis da Universidade Federal Rural da Amazônia, né? E junto comigo, que sou orientador, né? Para quem não me conhece, sou o professor Ivan Carlos da Costa Barbosa, também professor da UFA, professor da instituição, tá certo? O aluno, contando um pouquinho a história do Albertino, ele foi meu aluno durante a graduação na disciplina de Química Analítica, né, e depois ele passou 2 anos, né, está completando agora o 2º ano como aluno de iniciação científica da UFA, primeiro com bolsa CNPq, depois com bolsa IBIC. Né, foi também meu aluno de estágio supervisionado obrigatório, e agora a gente encerra, né, esse ciclo com o trabalho de conclusão de curso, tá certo? Albertino, a sua apresentação, né, ela vai ser gravada, até mesmo porque alguns colegas e professores também depois se interessaram em assistir, né, a sua defesa, não puderam estar presentes. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu vou dar início, né, a palavra, passar a palavra para você. Então, o Albertino, ele vai apresentar hoje o trabalho de conclusão de curso intitulado Análise Multicritérios como ferramenta de identificação de áreas aptas à expansão do Dendê na bacia hidrográfica do rio Acará, Pará. Né, temos, então, como membros da banca o professor Jamir Andrade da Costa e o professor Dr. João Santos Naum. Albertino, você terá o tempo de 20 minutos, né, em média, para fazer a sua apresentação. Posterior a esse tempo, né, cada membro da banca vai ter um tempo, né, aproximadamente de 10 minutos para a arguição. Posterior à arguição da banca, eu vou enviar um link para a banca, se assim for melhor, para que a gente se dirija a uma outra sala, só para que a gente possa fazer a discussão, né, sobre a nota e, de uma forma geral, o trabalho, e aí depois a gente retorna com o seu resultado. Tudo bem, Albertino? Alguma dúvida? Não, tudo certo. Tá, então, antes de iniciar, eu gostaria de solicitar a todos os ouvintes, né, que permanecessem durante todo o tempo com o seu microfone e câmera desligado, e também gostaria de aproveitar, desde já, agradecer, né, aos professores Jamer e professor João Naum, que se dispuseram a estar aqui nessa tarde, contribuir para o trabalho do Albertino, né, quando a gente conversou sobre os membros da banca, eu falei para o Albertino, vamos chamar, né, professores que tenham domínio na área, né, que tenham aí uma qualificação bem, né, fundamentada nos aspectos. Então, para a gente, né, para mim, para o Albertino, é uma felicidade, né, com grande alegria que a gente tem hoje vocês dois, né, o professor Jânio e o professor João, aqui conosco. Tudo bem? Então, Albertino, uma boa apresentação, né, e a palavra é sua. Tá bom. Professor, só avise se ocorrer alguma oscilação de internet aí que eu posso trocar aqui. Só... Perfeito. Então, vamos lá. Só me confirme se está aparecendo, se está tudo certo, o áudio e a
apresentação, ok. por favor. Tudo ok. Tá, tudo certo? Tá bom, então. Desde já, eu gostaria de agradecer também a presença, né, e o interesse em colaborar com o trabalho, né, do professor Naum e do professor Jamer, né. Queria agradecer a presença de todo mundo também, dos meus familiares, dos meus amigos. E agora eu vou dar início à defesa do meu trabalho de conclusão de curso, que foi desenvolvido por mim, Albertino Monteiro Neto, sob a orientação do professor Ivan. Bom, o meu trabalho ele é intitulado Análise Multicritérios como ferramenta de identificação de áreas aptas à expansão do Dendê na bacia hidrográfica do rio Cará, Pará. Bom, historicamente, a expansão agropecuária, né, representada principalmente pela soja, pelos bovinos e pelo Dendê, ela assumiu um caráter agressivo no processo de ocupação da Amazônia Legal, né, que se refletem, né, nas expressivas taxas de desmatamento que se estenderam desde 1988 até 2006 ali, mais ou menos, né, e que vem retornando a crescer nos últimos 2 anos. E a incorporação do Dendê no território amazônico, ela fez parte dessa idealização de crescimento econômico nacional que foi vinculado à Amazônia naquele contexto histórico, né, fomentada por programas de cunho estatal, nacional, até mesmo com parcerias com instituições internacionais como da França, né. E a bacia hidrográfica do rio Cará, ela representa atualmente um importante papel na economia estadual, né, no que se refere à produção e exportação do Dendê e do óleo de palma, né. O que esse cenário é justamente, né, consequência, né, desse contexto histórico de consolidação do Dendê em território amazônico. E quando a gente tem a ausência ou negligência da aplicação, né, de um planejamento agrícola que seja adequado àquelas circunstâncias locais, né, os impactos ambientais eles se expressam de uma forma muito mais enérgica, né, seja pela contaminação dos corpos hídricos, o empobrecimento nutricional dos solos, assoreamento de rios e nascentes, a ameaça à agricultura tradicional local e a concentração de terras. Bom, frente a essa situação, né, os instrumentos legais eles surgem como uma forma de cercear a utilização de recursos naturais, né, para que se haja a conjunta satisfação humana e a proteção ambiental. Em outras palavras, né, para que se coloque em prática o desenvolvimento sustentável. Como exemplo, a gente tem um novo Código Florestal, né, de 2012, que dispõe, né, critérios para a delimitação de áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal, né, dispõe sobre diretrizes para a exploração florestal, além de fomentar, né, práticas sustentáveis. Como exemplo, também a gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que já dispõe sobre outorga de direito, cobrança de uso, fiscalização e monitoramento dos recursos hídricos, né, para que se preserve esse recurso, né, em boas condições para gerações futuras. Frente a isso, as geotecnologias, né, aliadas às bases de dados de sensoriamento remoto, né, essa integração de tecnologia, elas atuam como instrumento auxiliador no monitoramento, investigação, prevenção das modificações ambientais e também na concepção, né, de planos de manejo, né, de tanto agrícola quanto dos recursos naturais. E a análise multicritério que foi utilizada nesse trabalho é o processo de análise hierárquico, né, o HP, que já é uma metodologia extensivamente utilizada na literatura, né, e ela já é bastante consolidada, né, nas análises ambientais, né, seja na avaliação da vulnerabilidade ambiental, na suscetibilidade à erosão, expansão urbana, expansão de estradas e na identificação de áreas para agricultura familiar. Bom, diante disso, o objetivo do meu trabalho, né, foi identificar as áreas aptas a incorporar essa expansão do Dendê na bacia, né, por meio da aplicação do HP, né, haja vista a crescente expansão do Dendê na área de estudo. Bom, como foi referencial teórico, né, já de conhecimento geral, que a Amazônia ela apresenta, né, uma expressiva biodiversidade, né, tanto em aspectos faunísticos, florísticos, geomorfológicos, geológicos, hidrográficos, climáticos, né, mas além de tudo isso, a Amazônia ela também é berço de uma expressiva diversidade humana, né, são diversas etnias indígenas, cerca de 170 línguas faladas nesse bioma, né, e diversas comunidades tradicionais, como a comunidade ribeirinha, né, e isso faz com que a Amazônia ela seja palco de diversas atividades, né, relacionadas à expansão agrícola, expansão pecuária, expansão urbana, né, geração de energia, né, e já em relação ao Dendê, né, ela é uma palmeira, né, monocotiledônea de ciclo perene, ou seja, ela tem um ciclo permanente, né, diferentemente de outras culturas agrícolas, né, que obedecem uma sazonalidade anual ali, né, tem um pico de produtividade, né, e passa por um processo de estiagem, né, e ela é uma espécie agrícola, né, extremamente resistente às condições ecológicas e climáticas, né, o que faz com que a Amazônia, né, conceda ao Dendê, né, as condições ideais, né, para o seu cultivo.
E a bacia hidrográfica, ela é instituída pela Política Nacional de Recursos Hídricos, né, e que a define como uma unidade territorial de gestão e planejamento, né. É uma divisão geográfica, né, assim como a divisão municipal, estadual, né, de continentes ali, é um tipo de divisão geográfica, né, que abarca ali nas nascentes dos rios até formar, né, a rede de drenagem da bacia, né, até que se chegue num ponto comum, que é justamente a foz da bacia, que é mais ou menos nessa imagem aí a gente pode ver, né, um esquema aí de uma bacia hidrográfica. E o sensoriamento remoto ele está relacionado à obtenção de imagens, né, da superfície terrestre, né, através dos sensores que são embarcados nos satélites, né. Como exemplo, né, tem o MSI, que é o Multispectral Instrument, que está embarcado no satélite Sentinel-2, que foi o satélite que eu utilizei nesse trabalho, né. E esses dados, né, esses dados brutos disponíveis, né, através do sensoriamento remoto, eles são geoprocessados nos sistemas de informação geográfica, né? E o que são esses sistemas de informação geográficas? São os programas de computadores, né? O QGIS, o ArcGIS, Snap, Spring, né? E dentro desse ambiente computacional, a gente aplica, né, diversas análises, né? Como exemplo, eu trouxe aqui a análise morfométrica e a análise de uso e ocupação do solo, que foram análises intermediárias que eu utilizei nesse trabalho, né? E a gente chega no processo de análise hierárquico, né, o HP, que é uma metodologia criada por Thomas Saat, em 1994, que é uma metodologia de auxílio à tomada de decisões. Bom, e qual foi a motivação, né, do professor Saat em criar essa metodologia, né? De acordo com o professor, o pensamento tradicional lógico, ele é muito impreciso em processo de tomada de decisão, né? Ainda mais em tomada de decisão, né, que remetem à sociedade, né, a ambiente, né, o meio ambiente, etc. Né? E a partir de uma definição de prioridades, né, de critérios, né, que são estipulados, né, para que se gere, para que se atinja determinado objetivo, né, essa metodologia é aplicada. Bom, como área de estudo, né, eu tenho a bacia hidrográfica do Rio Acará, que ela é localizada na Amazônia Oriental, ali na porção nordeste do Pará, como a gente pode observar, ali bem aqui, deixa eu só colocar o ponteiro aqui para vocês verem. Bem aqui, assim, ó, no Nordeste paraense, aqui, né? Localizada na microrregião de Tomé Açu. Ela apresenta uma área de 13.500 km², né? Uma área muito extensa, né? Ainda mais comparada com o estado do Pará aqui, né? Ela abrange 9 municípios, né? Entretanto, cerca de 98% da sua área ela está localizada entre os municípios do Acará, Tailândia e Tomé Açu aqui, né? A nascente do rio principal, ela está localizada no município de Tailândia, né, e percorre cerca de 383 quilômetros até chegar na sua foz, na Baía do Guajará. Bom, e é uma bacia, né, que ela tem ali dentro das suas delimitações, né, áreas de assentamento, como a gente pode observar, né, identificadas aí nesse marronzinho claro, né, diversas áreas de assentamento, né, áreas de terra indígena, né, especificamente 2 áreas de terra indígenas identificadas em verdinho claro aqui na porção central da bacia, né, em verde claro. Bom, e a aplicação da metodologia, né, ela se deu, né, primeiramente através da delimitação da bacia, né, e a partir dessa delimitação, eu obtive os critérios, né, que foram aplicados, né, na metodologia HP, que se transformaram, né, através da álgebra de mapas, nesse produto final, que é o mapa de aptidão. E a partir desse mapa de aptidão, né, eu fiz a previsão, né, do potencial de produção das áreas classificadas como excelente e boa aptidão, né, através de uma regressão linear simples. Bom, nessa figura a gente pode observar a estruturação do HP, né? Primeiramente, a gente tem a concepção de um objetivo, né? Que nesse caso foi a identificação das áreas aptas à expansão do DND, né? E a partir disso, estipulam-se quais são os critérios necessários, né, para que se atinja esse objetivo, né? Nesse caso, né, foram divididos em critérios quantitativos e critérios qualitativos. Os critérios quantitativos estão relacionados à declividade, hidrografia, estradas, e os critérios qualitativos relacionados à ocupação do solo, pedologia e geologia. Né? E cada critério tem seus subcritérios. Né? Nessa tabela, a gente pode observar a matriz de comparação pareada entre os critérios, né? Onde o valor 1, né, significa que um critério tem a mesma importância que o outro na concepção de objetivo, né? E o valor 2, né, significa que um critério ele é moderadamente mais importante que um outro, né, na concepção do objetivo, né? E a partir desses números aí, né, vários números, né, colocados na tabela, a gente consegue definir qual o peso de cada critério. E a gente pode observar que uso e ocupação do solo, declividade, estradas, hidrografia e pedologia obtiveram o mesmo peso de 0,18,
Somente a geologia obteve o menor peso, né, na concepção do objetivo, né, um peso de 0,09. A gente tem esses valores de validação aqui, né, que são valores determinados na metodologia do SAAT, né, onde esse lambda máximo ele tem que ser um valor o mais próximo possível da ordem da matriz. Né. Como essa é uma matriz de ordem 6, né, 6 por 6, o valor obtido no lambda máximo está extremamente satisfatório. E o IC e o RC, né, é o índice de consistência e a razão de consistência, né, e esses são valores que vão indicar qual é a consistência, né, do modelo, né, na estipulação dos pesos, né. Esses são valores que têm que ser o mais próximos possíveis de zero. Caso a razão de consistência, o RC, ele seja maior ou igual a 0,1, o modelo tem que ser revisto pelo analista, né, porque esse valor indica que tem algumas inconsistências ali na estipulação de pesos dos critérios. Bom, entrando nos resultados, né, a gente tem aqui primeiramente a declividade. Foi obtida uma declividade média de 1,84%, né, o que caracteriza a bacia, né, como majoritariamente plana, né, como a gente pode observar no mapa aí, né, ela toda verdinha ali, né, e na tabela 12 a gente pode observar os pesos estipulados, né, para os subcritérios, né, da declividade. A gente pode observar, né, que o maior peso foi dado para o subcritério plano, né, para as áreas mais planas. E por que isso ocorre, né? Por alguns motivos. O primeiro é que as áreas mais planas elas têm um maior potencial de mecanização agrícola, né, e elas também possuem um maior potencial de acumulação de matéria orgânica, né, o que auxilia, né, no processo nutricional dos solos ali, e o que também, consequentemente, auxilia, né, no desenvolvimento do Dendê. Os menores pesos foram estipulados para as áreas mais onduladas da bacia, né, porque são áreas mais suscetíveis a processos erosivos. Nesse mapa aqui a gente tem a hidrografia e a malha viária da bacia, né, a gente pode observar que é uma bacia de sexta ordem, né, e também só foram destacados os rios de quarta, quinta e sexta ordem, como a gente pode observar no mapa, bem aqui assim, ó, bem aqui na legenda do mapa. Os rios de primeira, segunda e terceira ordem, eles foram desconsiderados da análise, né, por 3 motivos. O primeiro é que são rios, né, que apresentam largura insuficiente ali para fazer o escoamento do Dendê, né, por meio do modal hidroviário. E também são rios, né, de difícil acesso, difícil identificação, difícil monitoramento, tanto, né, por meio presencial, tanto por meio remoto. E também são rios que eles se apresentam, né, em extensas, né, são rios bastante numerosos na bacia, né, o que faz com que adicionar esses rios, né, na aplicação da metodologia, né, isso demandaria, né, um grande poder de processamento e, consequentemente, né, maior tempo de processamento. E a gente pode observar que os maiores pesos, né, primeiramente a gente observa os subcritérios ali, eles foram divididos em faixas de distância, né, menor que 5 km, de 5 a 10, de 10 a 15, até chegar maior que 25 km. A gente pode observar que os maiores pesos foram estipulados, né, para as áreas mais distantes dos cursos d'água, né, de quarta, quinta e sexta ordem. Por que isso ocorre? Bom, alguns autores eles identificaram, né, substâncias provenientes de agrotóxicos e fertilizantes, né, em trechos de rios próximos às áreas de monocultivo do Dendê na bacia. Isso realmente ocorre, né? Por quê? Né? Porque o cultivo do Dendê na bacia ele assume um caráter latifundiarista, né? A plantação de uma única espécie agrícola em extensas áreas, né? E esse modelo ele realmente demanda, né, um aporte de agrotóxicos e fertilizantes, né, porque é um modelo, né, que torna a cultura suscetível, né, a pragas e doenças, e também ela demanda muito do fator nutricional do solo. Então, esse aporte de fertilizantes e agrotóxicos ele é realmente necessário, né, e essas substâncias elas realmente podem ser injetadas na rede de drenagem da bacia, né, através do escoamento superficial, né, ocasionado pelas chuvas. Agora, se a gente levar em consideração a malha viária da bacia, né, a gente observa que ela apresenta, né, uma relação ao contrário, né, dos cursos d'água, onde os maiores pesos foram estipulados para as áreas mais próximas possíveis das estradas, né. Por quê? Né? Porque as estradas, essa infraestrutura, né, ela representa, né, um importante fator econômico, né, na cadeia produtiva do Dendê, né, onde as áreas mais próximas das estradas, elas refletem, né, em menores gastos logísticos. Já em relação ao uso e ocupação do solo, né, primeiramente, né, a floresta primária, a hidrografia, a urbanização, terras indígenas, assentamentos, né,
são áreas que receberam integralmente o peso zero, né? Porque são áreas já previamente protegidas pela legislação. Nuvem e sombras de nuvem também receberam peso zero, né? Porque não tem como saber o que tem ali embaixo, né? São resíduos, né? São considerados resíduos, né, na classificação e ocupação do solo. E a dendricultura, né? As áreas de dendricultura também receberam peso zero, né? Porque são áreas, né? Já tem o DD consolidado ali na bacia, né? Não faria sentido adicionar essas áreas, né, na aplicação da metodologia. Bom, e o que sobra para a gente, né, é a floresta secundária, as áreas de agropecuárias e as áreas de solo exposto. As áreas de floresta secundária, elas receberam um menor peso, né, porque são áreas que apresentam ali, né, um grau de vegetação, né, são áreas relacionadas ao abandono, né, da área depois que ela perde a produtividade, né, e ela apresentaria, né, um determinado grau, né, de desenvolvimento, né, de vegetação. As áreas de agropecuária receberam o segundo maior peso, né, porque já são áreas antropizadas, né, e as áreas de solo exposto receberam o maior peso, né, na concepção do objetivo, porque além de serem áreas já antropizadas, são áreas que não apresentam nenhum grau de vegetação. Bom, em relação à pedologia, né, ao tipo de solo, né, foram identificados 4 tipos de solo na bacia, né, e o tipo latossolo foi o tipo de solo que recebeu, né, o maior peso na bacia, né, porque é o tipo de solo que apresenta as maiores características, né, as melhores características, né, que favorecem o desenvolvimento do dendê, né, e também foi sob esse tipo de solo, né, que foram identificadas as maiores quantidades de áreas de dendê consolidado, né, que foram identificadas, né, na classificação supervisionada de uso e ocupação do solo. Já em relação à geologia, né, a geologia ela recebeu menor peso lá naquela tabela de estipulação dos pesos, dos critérios, né, porque a geologia ela não influencia expressivamente, né, no desenvolvimento do dendê, né. Já em relação aos seus subcritérios, né, a cobertura detrito-laterítica neopleistocênica foi a cobertura que recebeu o maior peso, né, porque é a cobertura que está associada à formação dos latossolos, né, que é o tipo de solo que favorece mais o desenvolvimento do dendê, né, e também foi sob esse tipo geológico, né, que foram identificadas as maiores quantidades de áreas, né, de dendê consolidado, né, também que foram identificadas lá na análise de uso e ocupação do solo. Bom, e finalmente a gente chega, né, no produto final gerado, né, através da álgebra de todos esses mapas que foram descritos agora há pouco, né, que são as áreas aptas à expansão do dendê, né, que é esse mapa aqui, né, que é o mapa de aptidão, né, para a expansão da dendricultura no dendê, né. E de cara a gente observa, né, que metade da bacia já foi classificada, né, como sem aptidão, né, representando 50% da área, né, 50,9%, né, refletidos em 6.889 km², bem aqui assim, ó. E o que são essas áreas classificadas como sem aptidão, né? Elas são justamente as áreas relacionadas à floresta primária, áreas de assentamento, terra indígenas, áreas de preservação permanente, né, hidrografia, né, são aquelas áreas, né, que não tem como ter cultivo, né, como a hidrografia, e também áreas previamente protegidas pela legislação. O DD consolidado, né, ele representou ali 16,9% da área, né, refletidos em 2.290 km². E se a gente partir ali, né, para o outro extremo, né, as áreas classificadas com excelente aptidão, elas representaram 3,87% da área, né, refletidas em 523 km², né. A gente pode observar aqui, né, essa primeira mancha aqui, né, na bacia, na porção central da bacia, né. E o que são essas áreas classificadas com excelente aptidão, né? São as áreas, né, justamente... eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Tá, sei lá qual. Alguém que está com o microfone ligado, só pode desligar o microfone, por favor, só para... Eu mostrei que está ligado. Desliguei já. Ah, tá bom. Assim, então a gente tem essa primeira área, né, essa primeira mancha aí, né, classificada com excelente aptidão, né, que está disposta sobre a PA 256 aqui, né, pegando o município pegando os 3 municípios da bacia, né, um pouco do município do Acará, bem aqui, né, um pouco do município de Tailândia e também a Sul, né. E essas áreas classificadas com excelente aptidão, né, são as áreas relacionadas, né, elas apresentam, né, os fatores, né, mais favoráveis possíveis à expansão do dendê, né, são as áreas mais próximas possíveis das estradas, mais distantes possíveis dos cursos d'água, né, são as áreas que estão ali sobre os tipos geológicos e pedológicos mais favoráveis, né,
E a gente pode observar essa outra mancha aqui, né, no sul e sudoeste da bacia, né, pegando ali um município de Tailândia, né, que está disposta, né, sobre a PA 150. A gente pode observar ali uma ligeira mancha ali, né, ao norte da bacia, né, pegando o município de Acará, né, ali sobre a PA 252, se não me engano. E as áreas classificadas com boa aptidão, né, representaram 23,33%, né, refletidas em 3.157 km², né. A gente pode observar que as áreas classificadas com boa aptidão, elas irradiam das áreas classificadas com excelente aptidão, né. E já são áreas ali, né, nas distâncias mais intermediárias ali dos cursos d'água e das distâncias das estradas. Bom, até esse momento da minha apresentação, né, eu me limitei a falar, né, em unidades de quilômetro quadrado, de porcentagem, né, mas o quanto essas áreas classificadas com excelente boa aptidão, né, representam em termos de valor de produção, né, para a bacia. Bom, se a gente observar esse gráfico aqui, né, da SEDAP, a gente observa que a quantidade produzida de Dendê, né, na bacia, ela veio numa crescente, né, ali desde 2014. Ela teve uma ligeira queda ali no ano de 2017, né, mas a partir daquele ano, né, teve um crescimento estratosférico ali, quase que dobrando no ano seguinte. O dado para o ano de 2020 ele ainda não está disponibilizado, né, pela SEDAP, mas a partir da regressão linear, né, a gente consegue prever, né, qual é esse dado, né, para o ano de 2020. E eu obtive esse valor de 1,7 milhões, né, de toneladas de cachos de coco de Dendê. Se a gente cruzar esse dado, né, com as áreas de Dendê consolidado, né, classificadas, né, para o ano de 2020, a gente tem, né, que a produtividade da bacia no ano de 2020 foi de 758,82 toneladas por quilômetro quadrado, né. Se a gente pegar a cotação da tonelada do cacho de coco de Dendê, né, atualmente está cotada no valor de R$500, né. E a partir desse dado, né, em 2020, estima-se, né, que foram gerados, né, em termos de valor de produção do Dendê, cerca de 869 milhões de reais, né, só com o cultivo do Dendê em 2020. O que dá para a gente um rendimento de 380 mil reais por quilômetro quadrado, né, de área de Dendê cultivado. E a partir desses dados, né, a gente consegue prever, né, qual o potencial de produtividade dessas áreas classificadas com excelente e boa aptidão, né. As áreas de excelente aptidão, né, elas têm o potencial de gerar cerca de 200 milhões de reais a mais, né, na produção anual, né, em termos de valor de produção do Dendê. E se a gente expandir, né, para as áreas de boa aptidão, né, esse potencial sobe para cerca de 1,2 bilhões de reais. Né. É claro que são valores representativos, né, o potencial máximo ali que pode chegar, né, mas são valores que dá para a gente ter uma noção, né, do porquê, né, que o Dendê ele continua expandido na bacia, né, além do fator climático e ambiental, né, que favorece a sua produção, né, a gente tem, né, que o Dendê ele é extremamente rentável, né, o que também ajuda, né, o que auxilia na sua expansão na bacia. Bom, com isso, né, eu pude concluir que foi realizada, né, com êxito, a identificação e a quantificação dessas áreas aptas à expansão do cultivo do Dendê na bacia, né. As áreas identificadas com excelente e boa aptidão, elas apresentam um expressivo potencial de amplificar o valor de produção na região, né. A combinação da metodologia HP com a aplicação de técnicas de geoprocessamento, né, ela demonstrou-se extremamente útil na identificação dessas áreas, né, e também, né, gerando, né, resultados, né, que podem sim servir de subsídio, né, para a concepção de planejamentos de expansão agrícola do Dendê na bacia, né. E a análise ela demonstra que é possível sim promover a expansão da cadeia produtiva do Dendê, ao mesmo tempo em que se proporcione a preservação do meio ambiente, das comunidades tradicionais e das ocupações urbanas na bacia, né. Os resultados eles têm um potencial de serem mais refinados, né, a partir da inclusão de mais critérios, né, sejam critérios climáticos, né, relacionados à precipitação pluviométrica, né, temperatura de superfície, temperatura do ar, né, indicadores econômicos e sociais, né. E também a metodologia HP, né, até certo ponto, ela tem um caráter subjetivo, né, e a partir disso, né, qualquer julgamento equivocado feito, né, pelo pesquisador, pelo analista, ele pode comprometer o resultado final, né, por isso a fase de estipulação de pesos ela deve ser feita, né, de uma maneira muito cuidadosa e muito criteriosa. Bom, esse trabalho, né, o desenvolvimento desse trabalho, né, me gerou alguns filhos, né. O primeiro filho é um artigo, né, publicado na Revista Brasileira de Geografia Física, né, onde eu fiz análise morfométrica da bacia.
né? O segundo filho, ele está em avaliação, né? Ele foi submetido na revista GeoSul, e é onde eu faço, né, a classificação supervisionada, né, da bacia, a classificação de desocupação do solo, né, comparo com algumas outras bases de dados ali, né, faço algumas análises mais precisas, né, para essa temática. Né, e eu espero, assim, né, que com a contribuição da banca, né, do professor Jamer e do professor Nahum, né, saia esse terceiro filho aí, né, relacionados a esse mapa de aptidão, né, se a gente consegue publicar esse terceiro artigo. Né. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho, né, e assim eu finalizo a minha defesa, né, agradecendo imensamente a disponibilidade e o interesse de contribuição com o trabalho do professor Nahum e do professor Jamer. Agradeço imensamente o meu orientador, meu professor, o professor Ivan, né, por todos esses 2 anos, né, que a gente vem desenvolvendo esse trabalho juntos. Né. Agradeço imensamente a instituição, né, a UFRA, ao CNPq, né, agradeço todo o corpo docente de professores do curso de Engenharia Ambiental, né, que foram essenciais, né, na concepção, né, desse trabalho. Né. Eu espero que com esse trabalho eu consiga, né, ter sintetizado, né, na minha visão, o que é o curso de Engenharia Ambiental da UFRA. Né. E também agradeço a presença de todos os meus amigos, da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs, do meu pai, né, da minha avó que está aqui do meu lado, que ela está assistindo aqui, do meu amigo ali, da minha namorada, né. Agradeço a muita gente, né, que contribuiu, né, de forma direta e indireta para a concepção desse trabalho. Bom, já falei demais aqui, vou deixar agora com a banca, né. Tem muita coisa para falar mesmo, porque são 2 anos, né, que foram desenvolvendo esse trabalho junto com o professor Ivan, né, mas agora eu vou deixar na mão da banca aí. Né. Agradeço novamente, né, a todo mundo. Obrigado, Albertino. Parabéns pela apresentação, tá? Quero, né, parabenizar inicialmente você de ter chegado até esse momento, né, o momento de defender o seu trabalho. Eu que orientei você nesse período, digo que foi bem tranquilo, você é um aluno muito tranquilo de se trabalhar, desenvolveu muita coisa de forma autônoma, a gente já conversou aqui sobre isso, né? Sempre muito prestativo, respondendo mensagem, às vezes a gente, 1, 2 horas da manhã, conversando sobre o trabalho, então, o fruto, né, de todo esse empenho, ele está aqui. Então, mas eu sou um pouco suspeito para falar, vou estar dando início nesse momento à arguição da banca. Eu peço só que você deixe, tá, Albertino, a tela. Se nenhum dos 2 professores tiver alguma vontade de ser o primeiro, eu gostaria de convidar o professor João Nahum, né, para ele dar início à arguição. Professor, boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, eu agradeço o convite, né? Eu tenho quanto tempo mesmo para falar? Professor, o seu tempo é de 10 minutos, mas a gente tem uma tolerância, fique à vontade. Então, eu agradeço porque eu acho que faz uns 3 anos que eu não participo de banca de trabalho de TCC, né? E aí a gente não sabe como está a nossa mão, se está muito pesado ou não, mas a gente... Entenda, o que eu vou falar com a preocupação de qualificar o conhecimento, né? O conhecimento, eu acho que a nossa responsabilidade é pensar que as gerações futuras, elas estão esperando por nós, elas estão esperando por um conhecimento coerente e consistente, então elas estão esperando. E o que eu vou falar é no sentido de tentar, depois tu assimila e tu percebe o que é pertinente ou não, o que pode ou não, no sentido de ver algumas coisas para tornar o teu trabalho mais coerente e consistente, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Primeiro ponto. Muito bem. Eu penso que logo no título, assim, outra coisa, parabéns por tu ter conseguido fazer um trabalho de... O teu orientador te apresentou, então deu para eu conhecer um pouquinho o teu pedigree, né? Porque cada vez mais é raro ver um trabalho de graduação com cabeça, tronco e membros. O cidadão está mais interessado em formar,
Ele acha que graduação forma para alguma coisa, que já serve para alguma coisa a graduação, ele acha. Né? E aí ele faz um trabalho totalmente para formatura. Ele não quer saber, ele não quer saber do que legado ele vai deixar. Ele não pergunta se, puxa vida, eu passei 5 anos aqui, cara. Foi 5 anos de investimento público em cima de mim. O que eu vou deixar? Ele não pensa nisso. Ele foge do trabalho de conclusão de curso. Aí tem toda uma bucha de trabalho de conclusão de curso aí, que vai até pelo Mercado Livre, enfim. Quero um TCC, vai lá no Mercado Livre que tem. Né? E por aí vai. Mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, parabéns para o teu orientador, parabéns por ti, para fazer procurar fazer um trabalho de conclusão de curso de gente grande. Né? E, como a gente fala assim, a gente não joga pedra em árvore que não tem fruto. Né? Então, eu vou começar a jogar minhas pedrinhas para ver se... Tranquilo, pode jogar. Tá? Então, primeiro assim, Albertino, eu penso, Albertino, o foco do teu trabalho, tu está, digamos assim, cercando uma ferramenta. Né? Tu está propondo uma ferramenta e deveria mostrar justamente a pertinência dessa ferramenta. Né? A pertinência dessa ferramenta. Vocês vão me dar a licença para eu compartilhar minhas anotações, para ser mais fácil para acompanhar, tu está entendendo? Até para os outros acompanharem, mais fácil acompanharem, né? Para compartilhar a sua tela? Eu já estou compartilhando. Deixa eu sair aqui. Ele vai ter que tirar. Tira aí, Albertino. Tá, vou sair aqui. Então, pronto. Estão vendo, né, a minha? Está carregando, sim. pessoal. Então, primeiro ponto, assim, que eu penso que é o foco de toda a reflexão seria ressaltar a pertinência dessa ferramenta que tu tentaste construir, né? A pertinência dela. Então, esse é um ponto fundamental. Segundo ponto é aquela escorregada que a gente dá no texto. Né? Veja bem, o dendê é o fruto. Ninguém planta dendê. A gente planta o dendezeiro. E o conjunto de dendezeiro dá origem a um dendezal. E o processo que liga o dendezal ao mundo é dendecultura. Né? Entendi. Então, não se trata de preciosismo, se trata porque é um trabalho científico. O teu leitor lá na Ucrânia, ele tem que entender que quando tu fala produção de dendê, tu está dizendo produção de óleo de dendê, porque ninguém produz dendê, se produz um processo. Né? Então, são coisas assim. Isso eu aprendi lendo o Alfredo Roma, depois eu incorporei. Ele puxava a minha orelha quando, na literatura dele, disse, não. E esse termo dendecultura é um termo que ultimamente eu construí, que é para falar da dimensão espacial. Né? Minha outra conversa. Então, esse cuidado aí que vai tornar o texto mais preciso, mais focado. Você está entendendo? Né? Então, por exemplo, a incorporação do dendê no território amazônico é a incorporação do dendezeiro. É do dendezeiro. Está entendendo? Muito bem. Aí, o que é que eu estou cobrando aqui na introdução tua? Eu estou cobrando na introdução tua, se o teu foco é uma ferramenta, Albertino, então tu tem que começar dizendo assim, olha, o foco dessa pesquisa se insere num conjunto de pesquisas que tentam construir ferramentas analíticas para quantificar, comparar, mensurar determinada coisa. Né? Então, comparar com outras ferramentas. Por exemplo, eu senti muita falta do ZAI da Embrapa, aqui tu não cita uma vez o ZAI da Embrapa. E eu digo o ZAI da Embrapa, eu me refiro à Embrapa, porque ele é emblemático, porque o município de Moju foi o primeiro município onde se fez o zoneamento econômico-ecológico. Esse zoneamento foi feito na época do governo do Amir Gabriel, e foi feito depois que o Amir Gabriel veio de uma viagem lá da Malásia, uma viagem que foi induzida por empresários relacionados à Marboja, a antiga Reasa. O Amir Gabriel ficou tão encantado com as plantações de dendê lá, que ele disse, vamos fazer isso aqui. Aí, tá, mas tem que zonear primeiro, governador, vamos ver o que é apto e o que não é apto. Aí o pessoal fez o primeiro zoneamento, que foi lá no município de Moju. Né? Então, ao invés de tu fazer isso aqui, que colocar esse colesterol aqui na introdução, eu ia direto no tema. Eu ia dizer, olha, eu vim discutir ferramenta.
Já teve essa ferramenta, essa outra aqui. Aí, isso deixaria o teu objetivo geral muito melhor. Porque isso que tu colocaste aqui, de certa maneira, o ZAI já fez da Embrapa. Tá entendendo? O ZAI só não focou nas bacias. O teu objetivo tinha que dizer bem assim, olha, eu, Albertino, apresento para vocês uma ferramenta que ela vai ter um papo a mais do que o ZAI da Embrapa. Né? Por causa disso. Porque o que vai passar a ideia? O teu leitor lá da Coreia, Albertino, vai pensar que nunca fizeram o zoneamento aqui do Dendê. Porque tu não sabe que eu vi o zoneamento aqui. Passa a ideia que tu foste o único, o primeiro e o último. E não é isso. Tá? Então, aqui nessa introdução eu faria isso. Eu tiraria isso aqui. Não é que eu tiraria. Eu tenho que esclarecer isso. Qual é o foco da pesquisa e comparar com as outras ferramentas. Muito bem. Aqui tu está fazendo uma coisa que tu... Veja bem. Aqui é o objetivo estimar o valor da produção. Tu tem que esclarecer o que é isso, porque, na realidade, o óleo de palma é uma commodity, né, que o preço dele é estabelecido na Bolsa de Valores de Roterdã. Né? De Roterdã. E eu não sei porque que teus dados foram aqui até 2020, mas depois eu vou dizer que se tu fosse numa outra fonte, tu ia ter mais coisa. Muito bem. Aí aqui, no referencial teórico, veja bem, aqui eu faria diferente. Aqui eu pegaria, Albertino, compararia com outras técnicas e metodologias que deram origem à ferramenta. O teu foco é ferramenta. Está entendendo? Então, aqui, por exemplo, o que é um referencial teórico no meu entendimento? O referencial teórico é o conjunto de categorias, de conceito, de teoria e método que referenciam a pesquisa. Então, se a tua pesquisa é propor e sustentar a pertinência e a consistência de uma ferramenta, então, ele tem que focar na comparação com outras ferramentas. Entendeu? Não estou dizendo para te tirar isso aqui, mas estou dizendo que faltou isso. É monocultura do dendezeiro. Dendê a fruta. Entendi. Dendê a fruta. Né? Ninguém planta açaí, se planta açaizeiro. Ninguém planta mamão, se planta mamoeiro. Isso não é preciosismo da linguagem, não. Isso é precisão. Por quê? Porque o teu trabalho, quando o russo estiver lendo, ele vai traduzir, ele vai dizer monocultura do dendê. Como assim? Ele não vai entender. Vai dar trabalho para o tradutor. Trabalho desnecessário. Né? Então, só para te mostrar. Aí, muito bem, aqui tu faz teu referencial, né? Teu referencial tudinho. Né? E, muito bem, teu referencial. Como eu te falei que eu senti falta dessa parte lá. Área de estudo, tá? Área de estudo. Aqui, veja bem, tu faz um esforço imenso, Albertino, de colocar no teu mapa assentamento, terra indígena. Mas cadê as empresas, Albertino? Cadê os dendezais? Cadê as empresas? Quase todos os artigos que eu publico tem as empresas, tem os mapas das empresas. Lá. Não que eu seja alguma coisa, mas dá para te colocar os polígonos aí do Dendê, né? Dá para colocar aí, tu não conseguiu colocar aí do assentamento, tá? Então, cadê os dendezais? Né? Quando eu falo cadê os dendezais, cadê as empresas também? Né? Tá certo que o teu trabalho não é só sobre as empresas, mas o dendezal não é um cultivo natural, né? É alguém plantou. Então, quem plantou foi a empresa. Então, eu preciso mostrar aqui. Com o assentamento também não é algo natural. Tu mostrou o assentamento aqui, né? Se eu fosse tu aqui, eu tirava o assentamento. Aqui eu tirava a terra indígena. O meu foco não é o dendê, eu deixava só o dendê. Né? Meu foco é o dendê. Aí, teus dados, como tu faz a aquisição, e é interessante que tu não dialoga com a metodologia do ZAI da Embrapa, tu não dialoga. O teu leitor lá da França vai pensar que foste o único que escreveu sobre o tema. Aqui a parte é interessante. Aqui eu não chamaria de dendê cultural, que eu chamaria de dendezal. Porque é área de cultivo, são os cultivos aqui. Né? Que é interessante, muito bem. Aí, começa com o objetivo de identificar as áreas aptas à expansão do dendê. Tá? Ora, o ZAI da Embrapa já explicou as áreas aptas, ele pegou as condições edafoclimáticas. Pegou, como te falei, o teu trabalho se comporta como se fosse o primeiro e único. Agora,
só escreveu assim porque tu não avisou lá atrás. Teu trabalho ficaria bem enriquecido se tu dissesse bem assim, olha, a Embrapa fez esse zoneamento, e lá antes da Embrapa fizeram outro zoneamento, porque o ZAI da Embrapa, ele não foi o primeiro, esse que fizeram agora no século XXI para o PNPB, não foi o primeiro, houve outros. Tá? Então, é preciso fazer esse... senão tu vai estar colocando muita coisa no teu ombro, aí tu não vai dar conta de carregar essa responsabilidade de parecer que tu foste o primeiro e o único e o último. Com o objetivo de identificar as áreas aptas do DND, estipularam-se os critérios que influenciaram sua determinação. Quem estipulou? Eu, Albertino, estipulei? É isso aqui? Porque a pergunta é quem estipulou os critérios? Quem foi que estipulou? Quem estipulou? Não está claro. Eu, Albertino, que estipulei? Muito bem. Aí tu faz os teus cálculos aqui, tudinho, tá? Aí aqui tu tem um site que é o do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, que é alimentado com o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, que é o Index Munch. Né? A CEDAP não é fonte para nada, em termos de dados. Né? Uhum. O atraso dela é imenso, não é fonte para nada. Então, quer coisa segura, vai lá no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ou mesmo Sidra, tudinho, é muito atrasado esses dados aqui. Né? Então, quando tu fala assim, os dados referentes à quantidade de cacho de coco de DND, aí por que eu tô buzinando? Porque, veja bem, nós estamos em 2021, já tem esses dados aqui. Já tem. Uhum. Já tem. Né? Aí o resultado, aí tá, aqui tu vai tentar atender os teus objetivos lá de fazer os mapas, né, tudinho, né? Enfim, os mapas, tudinho, né? Aqui eu achei ruim. Uhum. Tu não pode fazer um mapa pior do que aquele da Embrapa de zoneamento. Tá? Veja bem, na legenda precisa de nuvem? Precisa de urbanização? Uhum. Precisa de agropecuária? Não, o foco não é o DND. Entendi. Tá entendendo? Então, tu tem que tornar o teu mapa cada vez mais focado para aquilo que é o teu trabalho. Não é uma ferramenta para identificar o DND? Então, tem aqui, eu acho que tu já viste o mapa da Embrapa lá. Tá entendendo? Aquilo lá é ininteligível. É ininteligível, é feito para não ser entendido. E não é esse o teu objetivo aqui. Tá entendendo? Mas está com jeito aqui. Tá entendendo? Então, está muito ruim, está muito poluído aqui. Tá? Porque tu quiseste colocar no mapa apenas uma coisa, tudo. E não é assim. Entendi. Não é assim. O mapa é focal. Tá? O teu trabalho trata de urbanização? O teu trabalho trata de agropecuária? O teu trabalho não trata disso, então foco. Tá? Muito bem. Aqui também tu deste uma escorregada. Não é a monocultura o monocultivo do dendezeiro, se expressa majoritariamente no modelo latifundiarista. Não é. O dendezeiro, o cultivo do dendezeiro é agricultura de precisão. Sabe como é que eles plantam o dendezeiro? No computador primeiro, Albertino. Eles pegam esse mapa que tu fizeste lá, eles fazem uma plotagem, de modo que em nenhuma hora do dia, uma palma de dendê faça sombra para outra, porque ele é um catalisador. Tá entendendo? Então, isso é agricultura de precisão, está sendo ingrato com ele. Não é latifúndio, não. O fato de ter grande extensão de terra não faz dele um latifúndio. Latifúndio é um conceito, vamos supor assim, que é um conceito para mostrar a concentração de terra, enfim. Não é esse o foco aqui. Tanto é que não é esse o foco que depois tu vai falar da produtividade dele. Aqui também tu dá uma escorregada muito feia, aqui, sabe? Dizer que o dendezeiro foi para o PNPB, isso aí é acreditar que Papai Noel vai chegar na tua chaminé. Nós publicamos um artigo, acho que não me lembro a data que saiu esse artigo, mas pegamos todos os boletins do boletim do Ministério das Minas e Energia, aí mostramos que a composição, porque é o seguinte, o que é
um biocombustível 5, por exemplo, né? Hoje está em 12. O que significa 12? Né? Significa que 88% desse biocombustível é de origem fóssil e 12% é de origem não fóssil. Aí tu pega esse 12% e iguala a 100. Aí desse igualar a 100, tu vê que ele é composto de soja, de sebo bovino, de óleo, de uma série de coisas. E sabe quanto é de Dendê? No artigo que a gente produzia era praticamente nada, era insignificante. É insignificante. Então, isso aqui, tu tem que atualizar, porque não é verdade isso aqui. O que tu escreve aqui, toda a expansão do Dendê também exprime impactos positivos no que concerne a sua inserção na matriz energética. Não tem isso aqui. Tá entendendo? Não tem isso aqui. Isso aqui é uma ideologia, um discurso. Né? Então, isso aqui são discursos, não tem nada disso. Quando eu entrevistava empresários lá, ele falava assim, professor, utilizar o Dendê para biodiesel é subutilizar o Dendê. É subutilizar o Dendê. O maior consumo, o destino do Dendê é a indústria de alimento, a indústria de cosméticos, né, do Dendê, o óleo do palmiste, tu tira a glicerina, né, que é onde está nos produtos, enfim. Aí, os mapas aqui interessantes, assim, tá? Enfim, já estou finalizando, tá? Estou finalizando já. Então, fique à vontade, professor. Aqui, muito bem. Esses teus dados aqui tem, eu acho que tu podia aprimorar, né? Tu podia pegar o dado lá da Index Mundi, né? Do Index Mundi, para te aprimorar, né? Os teus dados aqui, tudinho, né? Enfim, eu acho que é isso, né? Eu vou fazer uma propaganda, eu senti falta de mais textos meus aqui. Uma propaganda aqui. Eu acho que se eu tivesse lido alguns textos, assim, eu não escreveria determinadas coisas. Mas... Você me manda. Todos os textos que forem. Só digitar na internet que está lá. Tá. Muito bem. Então, eu falei isso daqui porque eu vejo que tem fruta boa nessa árvore. Tá? O que eu falei não foi em nenhum momento para dizer não presta, emprestar, não. Eu acho que tu entendeu muito bem que a minha preocupação é qualificar o conhecimento. Então, fico muito contente por professor Ivan, pela UFRA, produzir trabalhos dessa cepa e também fazendo propaganda. Eu espero que tu te candidate ao mestrado, né? Eu faço parte de 2 programas de pós-graduação, um na Geografia e um nas Ciências Ambientais, na Federal do Pará. Então, esses 2 programas aí tu pode ter uma receptividade muito interessante se tiver continuar esse tipo de pesquisa. No demais, grande abraço, coragem, né, assimila aí o que tu achou que é importante para o teu trabalho, o que tu achou que não é, fica tranquilo, né? Eu já tomei muito tempo, né, professor Jão? Você está curioso para falar, né? Já fala muito. Ótimo, professor, tá ótimo. Grande abraço. Então, é isso. Obrigado, professor. Agradeço em nome do Albertino também, né, as suas colocações. Eu acho que é pertinente para um aluno como o Albertino, né, ele ter esse contato com a realidade. Muitas vezes o aluno ele fica dentro ali, né, daquela limitação da sua instituição, do seu grupo de professores, e é importante quando isso extravasa. O Albertino ele tem já a pretensão, né, da pós-graduação, em seguida o mestrado, ele já está se preparando para isso, né, e desde já, então, ter esse choque assim de realidade, vamos dizer, para ele é muito importante. E a gente veio em busca disso, né, a gente montou uma banca justamente com esse objetivo. Então, eu lhe agradeço as colocações, né, que foram fundamentais, principalmente para a gente compreender mais sobre o Dendê, e aí fica a ressalva para o Albertino, de fato, né, buscar mais artigos, né, de sua autoria e outras autorias, como do professor da Embrapa, né, para aperfeiçoar essa questão teórica que foi discutida. Tudo bem, professor Naum? E aí, então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para o professor Jamer, também agradecer a presença, professor, o seu aceite do convite. O senhor é professor da UFRA, né? E a gente ainda não se conhece. Agradeço o senhor ter gentilmente, né,
também possibilitado o professor Naum começar, e aí gostaria de passar a palavra para o senhor. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Albertino, pelo convite. O Albertino foi meu aluno e sempre estava aí em cima, procurando, né, conhecer mais sobre a área das tecnologias. Obrigado, Ivan, pelo convite também. Boa tarde, professor João Naum. Bom, sobre a apresentação, Albertino, notei que estava muito nervoso, né? Esse né, tu falaste né, uma quantidade de né muito grande. Era muito né por segundo, Dimas. Então, mas foi boa a apresentação, tá? Gostei. E durante eu lendo o teu trabalho, como um estudante de engenharia ambiental, eu vejo pouca utilização desse tema na engenharia florestal ou na agronomia, que eu gostaria de que tivesse mais nessas áreas, né? E aí eu me lembro que quando eu tinha acabado de me formar e eu era recém-contratado pelo... Sei não, eu estava trabalhando no Amazon, no IPAN na época, né? E aí eu fui para Santarém, eu trabalhava em Santarém, no Projeto Vars em Santarém, e aí um belo dia me chamaram, olha, tem um cidadão ali, um agricultor que está precisando fazer um mapa para identificar áreas propícias para a plantação de DD. Isso eu tinha acabado de me formar, um ano de formado. E aí eu fui lá de camisetas, short, sandália, eu fui lá atrás do agricultor. E aí o cara me levou no Hotel Tropical. Aí cheguei lá no Hotel Tropical, estava lá nada mais quem? O seu Olaci de Moraes. O Olaci de Moraes, naquela época, era o rei da soja aqui no Brasil. E eu não conhecia ele. Não era do meu métier, a área de soja, de plantação, eu não conhecia. Não sabia quem era o Olaci de Moraes. E aí eu me lembro que naquela época eu cobrei para ele, eu pensei que era um agricultor que não tivesse grana, né? E assim, cobrei lá um valor irrisório. Quando eu penso hoje que eu fiz, cara, eu estava trabalhando com o rei da soja, cara, eu fiz um trabalho desgraçado, perdi dias e dias fazendo trabalho e comprei uma miséria para aquele cara que não tinha grana. E era justamente esse trabalho, era muito parecido com o teu TCC. Muito parecido com o teu TCC. E então, tem algumas coisas que o professor João Naum falou, comentou, né? Eu já tinha anotado aqui no teu TCC. Eu também senti falta do zoneamento, tá? O zoneamento já te dava uma diretriz, que poderia ter usado ele como uma das tuas informações de input, entendeu? Do zoneamento. Não que tu pode ter melhorar o zoneamento, porque o zoneamento ele foi feito na escala, se não me engano, 1 para 250 mil. Poderia fazer já na escala 1 para 100 mil, ou melhorar a escala, que é uma outra visão mais detalhada do material, entendeu? Aqui eu anotei. Tu também poderia ter usado o dado do PRODES. Né? O PRODES, para quem não sabe, é o dado de desmatamento do INPE. E mais do que o PRODES, poderia ter usado os dados do TerraClass, que já é uma qualificação das áreas desmatadas do PRODES, identificando as áreas de uso e ocupação. Porque o que me chamou a atenção como o professor Naum falou, aqui a gente está para ajudar você, para melhorar o teu trabalho, né? Então, esse que é o intuito, né? De melhorar, contribuir com o teu trabalho. Essa que é a nossa função aqui, é ajudar a melhorar o teu trabalho. Então, eu senti falta do TerraClass. Porque no TerraClass, Albertino, ele vai te ajudar a melhorar a qualificação dos teus dados. Porque você fez classificação supervisionada. No processo de classificação supervisionada, está um pouco tímida a tua descrição do processo. É bem tímida, por sinal. E aí, como está muito tímida, fica a coisa sem saber. Como é que foram coletadas as amostras de campo? Não está descrito no teu trabalho. Então, como é que tu fizeste essa coleta de trabalho de campo? Das amostras de campo? Não, a gente não fez, porque a gente até pensou em fazer, né? Foi tudo? Só que foi tudo remotamente, porque como teve a pandemia e tal, foi logo
quando estourou. Aí a gente também até pensou em fazer análise de qualidade da água, né, próximo às áreas de cultivo, só que não deu para fazer por causa da pandemia. Tá, então isso é uma coisa. Então, por exemplo, se você não foi para campo, se as tuas amostras foram feitas usando, eu não sei qual a ferramenta que tu usou para coletar, para saber o que é uso. Você classificou. Foi o SCP. Você classificou aqui, deixa eu ver onde está aqui. Você, na classificação, você usou, no uso da classificação, você separou aqui em várias classes. Uhum. Entre as classes que você separou, aí estava lá, a dendricultura, tudo bem, que a geometria dela ajuda. A geometria, como o professor Daum falou. Realmente, o Dendê, eu tive a oportunidade de trabalhar nessas empresas de Dendê, a gente faz tudo no computador. A alocação das plantações é tudo feito no computador. A gente sabe exatamente quantos pés de Dendê, de Dendezal vai ter lá na área, porque a gente faz tudo planejando no computador. Mas as outras culturas é muito difícil você separar se você não conhece. E você usou o Sentinel. Então, muitas dessas informações referente à classificação, elas foram assim, estava muito rápida a descrição, né? Então, você fez, aqui você diz o seguinte, olha, que você fez aqui, usou e tal, mas você fez correção atmosférica nos dados? Não está descrito. É o objetivo do USGS lá, né? Que o manual deles lá, eles falaram que já... Tá, mas lá eles fizeram correção geométrica e radiométrica, que você diz. No seu trabalho você diz que você baixou a imagem com correção geométrica e radiométrica. Mas a correção espectral, atmosférica, você não comenta nada. Tá? Então, dá uma olhada. Às vezes, não é porque você não fez, mas tem que estar descrito aqui que tipo de imagem você usou, entendeu? Porque uma pessoa que vai querer fazer o mesmo procedimento, ele vai ficar na dúvida, qual foi a imagem que o cara usou? Foi imagem de radiância, foi de reflectância, que imagem foi essa que ele usou? Então, ele tem que estar descrito essa imagem para saber, tá legal? Isso aqui. Então, por exemplo, aí tu separou aqui, ó, agropecuária de solo exposto. Cara, eu tenho anos de profissão nessa área, que trabalho nessa área, eu não consigo, às vezes, separar essas coisas assim, desse jeito. Eu também tive dificuldade de fazer isso. A experiência que eu tenho essa separação. Com viagens, com conhecimento de campo que eu tenho, várias, eu não consigo, às vezes, separar essas unidades do campo. Ainda mais com um sensor com poucas bandas, entendeu? Então, e aí que entra... E aí, Albertino, aqui entra os dados que tu não checaste, que tu não chegou a usar aí no teu trabalho, que são os dados lá do zoneamento e os dados do TerraClass. Esses dois dados seria importante tu embutir no teu trabalho, enriqueceria o teu trabalho, tá? Porque o TerraClass, ele faz uma qualificação da área desmatada. O que está se usando nessa área que foi desmatada? Soma dentro, né? Nem sempre essas áreas vão estar 100% perfeita, mas pelo menos uma grande parte dela, o pessoal foi para campo, conheceu e está descrito que é. Então, às vezes, tu está pensando que é uma área de plantação, putz, é um pasto. Entendeu? Então, essas coisas que é interessante tu já pegar e incorporar ao teu trabalho. Por exemplo, Albertino, quando tu pega uma área no processo que tu usou para multisseleção, se tu pegar, por exemplo, uma área que vamos supor, uma plantação de manga, por exemplo. Tu tem plantação de manga? Deve ter, né? Pode ser plantação de manga ou outra árvore aí qualquer. Quando você pega essa plantação, aí eu sou da geologia, então às vezes eu falo plantação de manga, enfim. Mas, assim, quando você pegar uma plantação qualquer, de uma cultura perene, né? Você dificilmente vai desmatar, vai cortar aquela plantação para plantar Dendê. Porque seria
né? Enfim, então essas áreas, a Embrapa já tem mapeado essas áreas desses cultivos, das plantações perenes. Aí tu teria um peso menor essas áreas para a proteção do dendê. E outras coisas que tu poderia utilizar dessa base de dados, entendeu? Seria interessante dar uma olhada. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu pegar aqui o TCC, que eu fiz algumas anotações aqui. Beleza. Rapidinho, passar. Mas eu gostei muito eu sempre me interesso por essas aplicações aí Então, essa questão quando você faz classificação supervisionada, é sempre bom a gente fazer em áreas que a gente tenha domínio completo de conhecimento, sempre ir para campo, sabe? Quando a gente faz classificação supervisionada de uma área que a gente não conhece, não domina o campo, a gente está sujeito a cometer muitos equívocos, muitos erros. Sempre que for fazer isso, tomar muito cuidado. E claro, a gente está vivendo num momento de pandemia e dificuldade para campo, é perfeitamente explicado. Mas aí isso tem que estar contido no teu TCC, tá? E seria interessante tu, em um determinado momento, dizer, olha, infelizmente o TCC ficou um pouco prejudicado em função de não ter atividade de campo. E aí isso pode servir para o próximo TCC, para alguém ir para o campo, checar esses dados e melhorar essa análise. Tá? Então, essa questão é importante. A questão de você ter usado o Sentinel-2, poderia ter usado os dados do TerraClass, né? Do TerraClass ou o dado do... Eu me fugi da MapBiomas? Não. Biomas também, que tem essa qualificação, tá? Poderia ter te ajudado bastante, né? Melhorado os teus dados, já que você não ia para campo, entendeu? Já que você não ia para campo, você usaria os dados do MapBiomas, porque lá tem uma qualificação dos dados, e aí você já pularia algumas etapas e não deixaria essa incógnita da possibilidade de ter cometido algum erro em função da classificação, já que você não foi para campo. Entendi. Mas isso é tranquilo, isso é só uma questão de... Deixa eu ver aqui. Uma outra em função, você colocou solo e botou geologia. O solo e geologia, o solo está atrelado à geologia. Tá certo? Então, o que acontece? Você acaba deixando dois dados redundantes. Entendi. Basicamente. Porque não vai ter muita diferença do solo e geologia. Mas eu senti falta de você botar da geomorfologia. Geomorfologia daria depende da região, daria uma ênfase maior. Porque você tem lá relevos ondulados, relevos planos, né? Então, nas áreas de soja, por exemplo, lá em Santarém, a gente estava atrás de platores. Então, onde era platô, era excelente, era o ideal para paragominas. Onde é platô, era a parte ideal para a plantação de soja. Então, a geomorfologia seria um fator bem legal para você ter usado aqui, é importante ter usado, porque as plantações de soja elas são feitas nos platores. E você delimitar os platores era essencial para o teu trabalho, entendeu? Então, onde tem platô já era uma área mais ou menos indicada para a produção de soja. Se você notar aqui em Paragominas, notar lá em Santarém, onde tem soja, né? Você vai ver que as plantações se dão nos platores. Que mais aqui? Tem uma outra coisa que eu vi aqui, que eu anotei. Essa parte, a parte dos objetivos específicos. Aí, profissional, eu trabalhei gerando mapas para o pessoal das... Agora mudou o nome, né? A Secretaria de Agricultura, né? E eles faziam, juntamente com o IBGE, reuniões mensais para atualizar umas tabelas. Eu não sei se dados do Albertino, da Secretaria de... a SEDAP.
SEDAP, né? Eu não sei se isso continua sendo atualizado, né? Porque eu me lembro que isso aí era bastante atualizado. Todo mês a gente fazia reuniões com o BGE, uns dados de produção, de plantação, área plantada, e existia essas informações lá. Eu não sei se ainda continua essa estimativa, né, de plantação. Isso que tinha lá na SEDAP, eles atualizavam mensalmente isso lá. Tinha uma outra coisa para finalizar aqui. Tá, tem umas coisas, correções de texto aqui que eu preciso ter para dar uma ajustada. Agora, com relação ao mapa, vamos lá nos mapas agora. Tá? Então, nos mapas, Albertino, tá bonito o teu mapa, tá? Tá bonito o teu mapa. Só que a gente precisa dar uma melhorada nele. Certo? Por exemplo, a maioria do teu texto tá como fundo o mapa. E às vezes se torna ruim de ler, porque tem rios embaixo com a tonalidade preta, cortando o texto. Então fica uma coisa que não dá para ler muito bem, tu tem que afastar. Então eu sugiro o seguinte, que tu pegue a legenda, diminua o tamanho dela e coloque o fundo branco, pode ser até um branco transparente, sabe? Sugestão, tá? Para que não fique assim, com esse fundo atrapalhando a leitura do leitor, né? Para que vai ler. E assim, vamos lá, o teu TCC basicamente é produção de mapas e análises. Então tu faz os mapas para analisar. Então, porra, são os teus filhinhos que nasceram dentro desse teu TCC, são os mapas, né? Então, pô, tu deixa eles humildes aí, pô, quando o texto da imagem, pô, mapa bacana, mas tá desse tamanho, cara. Para ler, eu tenho que ampliar aqui no Word aqui para ver as coisas. Então, faz o seguinte, os mapas, cara, que tu vai produzindo, põe numa tela, põe numa página inteira, entendeu? É tudo digital, tu não tá imprimindo. Então, põe numa página inteira, não tá pagando tinta. Aqui não tem limitação de página, entendeu? Então, põe numa página inteira, põe na landscape, põe bonitinho, porque assim, tu tá desvalorizando o teu trabalho, entendeu? Tu tá desvalorizando o teu trabalho. Eu sempre falei para vocês em sala de aula, pô, fazer um mapa, pô, seu trabalho de desgraçado para fazer um mapa e tu deixa ele humilde, né? Então, pô, faz ele melhor, né? Amplia esse bicho aí para te poder ver melhor as coisas. E outra coisa, na legenda lá né? Aí tu põe sistema de coordenadas projetadas. Vou botar lá projeção, né? O sistema de projeção TM, né? Aí 22 Sul, né? Datum, SIGA 2000. Tu misturou aqui, tu misturou SIGA 2000, Datum, SIGA 2000, TM 22 Sul. Na verdade, tu misturou projeção com Datum. Datum é o SIGA 2000. E o 22 Sul é projeção. Então, separa as coisas para deixar bonitinho. Tá, beleza. Tá, então é só questão de você arrumar aqui a legenda, botar ela, essas coisas que eu estou te falando. Outra coisa, você destacou o Pará, tá? Como o professor não falou, a gente que é paraense, quando a gente bate o olho no teu mapa, a gente sabe que aquilo que está cinza é o Pará. Mas o caboclo que está lá na Europa, o caboclo que está lá na Indonésia, que está querendo ler teu mapa, né, fazer um mapa desse mesmo mapa lá, quer produzir, quer ler teu TCC para produzir minha coisa, ele vai olhar isso aqui, que diabo isso era cinza? Isso vai entender, entendeu? Então escreve Pará na área cinza para destacar. A mesma coisa a bacia, né? Aqui, a bacia está escrito terra indígena. Se tu olhar lá no teu mapa de localização, o que está verde aqui está terra indígena. E não é terra indígena, né, papai? No verde clarinho? O que é verde clarinho, aquele teu mapa do Pará aqui, que está aquele primeiro mapa lá, que está o verde, não é terra indígena, é bacia. Como assim? O primeiro mapa. Deixa eu mostrar aqui. As áreas verdezinhas pequenas? Deixa eu mostrar aqui. Tá. Se mostrou aí. Verifica aí. Aqui, ó. Tá vendo a legenda? Terra indígena?
Esse verde clarinho é esse aqui, ó. Isso aqui é um verde mais escuro. Sim. E não está na legenda, que eu sei que é a terra indígena. Sim. A cor, né, entendeu? que você está falando, porque é diferente. Mas se tu pegar aqui, essa cor aqui está mais próxima da terra indígena. Acabou que vai pensar que isso aqui é a terra indígena. Tá, entendi. Na verdade, é a bacia. É a bacia. Tá, entendeu? beleza, entendi. E esse verde aqui está diferente desse verde. Tá, entendi. É aquilo que eu te falei, põe um fundo branco aqui que tu vai resolver essa história aqui. Tá. E o teu norte, ele tá o mesmo esquema, tá um norte muito parrudo, né? Uhum. Tu pode diminuir ele e botar um fundo aqui também, branco aqui, para não ficar com esse... Né? Fica feio com esse fundo aqui, atrapalhando aqui. Se fosse uma área branca, lisa, aí ficaria bacana, mas ele está no meio dessas linhas pretas aqui, que acaba atrapalhando. Outra coisa, é uma questão só de melhorar teu mapa, né? Tira essas casas decimais. Tá. Tira as casas decimais. A gente entende que e a outra coisa, em vez de você botar aqui do lado esquerdo, tá? Põe do lado direito essa coordenada. Porque aqui, ó, tem esses mapas aqui do Pará e do Brasil. Tá, entendi. Então, para não fazer confusão, né? E eu, se fosse tu, eu apagava essa coordenada aqui. Tá, entendi. Beleza. Aí deixa uma coisa branca aqui, uma tarjeta branca por cima, para esconder, para não atrapalhar, para o cara não... Então, deixa só para o UTM, só nessa área aqui. Porque aqui não é UTM, tá? Aqui é geográfica a projeção. Tá bom? Tá. Uhum. Então, aí é basicamente isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu anotei aqui. Tá. Essa é a última coisa que eu vou falar. Com relação ao topodata. Tá. Eu sei que você fez a análise aqui usando lá o GRES você usou o GRES e o Saga, né? Eu podia estar usando a pesquisa aqui e tal, porque a gente também tem uma ferramenta que faz isso, tá? Inclusive, eu orientei alguns alunos que utilizaram essa ferramenta. E aqui, o que acontece? O Topodata tem versão, viu, Albertino? Tem versão 1, versão 2. A versão 2 do Topodata, ele fez correção do dado SRTM usando a topografia, dados topográficos. Então, ele corrige alguns erros que existem no SRTM, que o Topodata 2 corrige. Então, aqui, quando tu for, de novo, fazer essa revisão, coloca aqui a versão do Topodata que tu está usando. Tá? Porque, assim, como eu não sei qual é a versão, fica difícil de eu dizer, olha, Robertina, se for a versão 1, faz com a versão 2 que está melhor. Tá. E ela está corrigida, entendeu? Em relação à versão 3, então usa a versão 3, que está melhor ainda, entendeu? Tá. Então, dá uma... Aqui tu tens que dar uma melhorada, tá legal? Tá, beleza. Que mais aqui? Que é essa coisa que eu estou te falando aqui, que o Valeriano, lá do INPE, ele já fez uma versão melhorada, que é isso que eu estou te falando aqui, já te falei aqui. Tá. Então, a questão do mapa de geomorfologia, que eu estava te falando que é interessante você colocar, porque vai falar muito mais. Basicamente era isso que eu ia falar. Tá, não problema. Porque aqui, te chama a atenção o seguinte, você fez coleta usando aqui, como é que essas coletas de campo, da área de treinamento, como é que você fez? Usando aqui no próprio QGIS? Foi no próprio QGIS. É um plugin que tem no QGIS, é o SCP. Tá. É ele que faz a classificação. Você separou suas amostras de treinamento, quantas amostras para fazer o índice capa? Sim, eu fiz. O índice capa, eu fiz uma outra classificação, né? Só que coletando amostra tipo, em lugares diferentes. Assim, aí gerou uma outra classificação. Aí, a partir desses dois mapas, eu gerei o índice capa lá para saber se é exatidão, né? Seria melhor você fazer assim, a gente usa normalmente, vamos supor, eu vou coletar 100 amostras, eu coleto 100 amostras e faço classificação, mas eu coleto 130 amostras. Eu deixo 30 amostras separadas para fazer o índice capa, entendeu? Entendi. Mas essas amostras, quando tu faz essa amostragem, tu tem que conhecer a área, saber exatamente da área. E aí tu poderias pegar, por exemplo, dizer como verdade de campo
os dados do TerraClass. Entendi. Ou do bioma, entendeu? Só que eu fiquei Pode falar. Eu fiquei em dúvida, na verdade, porque o TerraClass só tem até 2014, né? Aí eu fiquei na dúvida entre fazer essa validação da classificação de 2020 com o TerraClass de 2014. É por isso que eu fiz desse jeito. Fiz uma outra classificação para 2020, aí eu fiz, né, a partir dos meus próprios dados a validação. Mas, Albertino, tá de parabéns, tá? Eu gostei do teu trabalho, achei interessante e é isso aí, cara. Achei muito bacana e o senhor não falou, né? Pode dar continuidade nesse teu trabalho, se é a área que tu faz a fim de continuar a desenvolver, a trabalhar, né? É uma área muito interessante essa daí. O resto eu quero agradecer de novo a você e ao professor Ivan. Eu que agradeço, professor. Tá bom? Muito obrigado, professor Jamber. Agradeço as suas contribuições também, né? Acho que a gente está muito feliz, eu pelo menos estou muito feliz, e o Albertino com certeza, com as colocações que foram feitas, né? Tanto por cada uma das visões dos professores, a gente consegue, né, identificar para qual caminho o trabalho deve ser direcionado, o que é que precisa ser corrigido. Eu acho que é isso que é importante. Então, eu agradeço as contribuições. Posteriormente, o Albertino vai se debruçar sobre elas, vai fazer essas correções, até mesmo porque o objetivo dele, né, é também publicar esses dados, né, e esse estímulo, né, para a pesquisa, para trabalhos de qualidade, né, para que os alunos continuem nesse processo de aprendizado, mestrado, doutorado, que nos é importante. O que, professor, eu lhe agradeço Albertino. Oi, tô aqui. Pode ligar a sua câmera. Tô aqui. Tá. Bom, Albertino, a banca examinadora, né, ela se reuniu, agora a gente fez um debate acerca da sua apresentação. Antes de eu dar, né, o veredito, né, da sua nota, né, eu queria dizer que você, como aluno, né, fazendo aí uma avaliação do Albertino aluno, né, quero te parabenizar por você ter sempre se dedicado, sempre se esforçado, né, eu acho que a universidade, ela precisa de mais alunos, né, independentes, proativos, né, isso é muito importante, principalmente para o andamento, né, das pesquisas, e eu sempre te falei isso, Albertino, eu gosto de trabalhar contigo porque eu te dou o norte, tu segue e tu só volta se tu vê que tu se perdeu mesmo, né, mas consegue trilhar boa parte do caminho de forma autônoma, né, identificando aí as barreiras e encontrando um caminho para te ultrapassar, e quando tu não conseguia, tu dizia, professor, olha, agora eu preciso, que eu não estou conseguindo ultrapassar isso. Né? Então, isso é muito importante, isso é uma característica louvável, né, e que, com certeza, vai te trazer ainda mais bons frutos ao longo da sua carreira acadêmica, profissional, né, porque eu sei que a carreira acadêmica, ela não termina aqui, tá certo? Então, dito isso, né, eu vou ler o seu parecer. Então, parecer final, o discente Albertino Monteiro Neto defendeu o trabalho de conclusão de curso na data de hoje, dia 15 de julho de 2021, às 15 horas, né, via plataforma Google Meet, né, o trabalho intitulado Análise Multicritérios como ferramenta de identificação de áreas aptas à expansão do Dendê na bacia hidrográfica do rio Acará, Pará, é considerado aprovado com nota 8,9. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado novamente, professor Nahum, professor Jana, professor Ivan. Deixa eu te passar a palavra para você fazer seus agradecimentos.
Eu? Sim? Sim. Eu queria agradecer a minha família, né, minha mãe, né, que se fosse por ela, nada disso teria sido possível. Meu pai, que está aqui também, as minhas irmãs, o meu irmão, minha namorada, que mesmo longe, né, está comigo, meus amigos da UFA, meus amigos da vida, né, todo o corpo docente que me ajudou, né, nessa formação, né, como engenheiro ambiental. Queria agradecer novamente ao professor Nahum, professor Jamer. Queria agradecer imensamente ao professor Ivan, que foi meu orientador, meu professor, meu amigo, né, durante esses 2 anos. A gente conseguiu desenvolver muita coisa junto. E com certeza esse desenvolvimento crucial, né, foi crucial, né, para o meu crescimento pessoal, meu crescimento como acadêmico, como profissional, né, e eu acho que é isso. Obrigado novamente. Obrigado, Albertino. Aí depois a gente vai conversar sobre os prazos que você tem para você fazer a entrega da versão final, tá certo? Atender aí o que a coordenação solicita, tá certo? E antes de encerrar a gravação, agradecer novamente ao professor João Naum, professor Jame, pela disponibilidade, pelo conhecimento compartilhado. A gente está hoje aqui com uma boa plateia, muitos alunos da UFRA, que com certeza viram aí, né, o que para muitos que ainda vão defender o TCC, né, o que esperam que trabalhem, né, que desenvolvam trabalhos como uma coisa muito interessante que o professor Naum colocou, né, que é muito importante que os trabalhos de TCC tenham cabeça, corpo e membro, né, que não seja um trabalho que vai brotar assim de um dia para a noite só para cumprir ali uma formalidade, tá certo? Professor Naum, gostaria de falar alguma coisa, professor Jamer? Não, eu apenas agradeço e espero que tu siga em frente, faça o teu mestrado, independente de onde que seja, né? Porque as gerações futuras elas precisam disso. Tá? O conhecimento, mais do que nunca hoje, ele é necessário. Mais do que nunca. Né? Então, gratidão, eu espero a gente se ver por aí. Perfeito, professor. Muito obrigado. Professor Jamer? Obrigado, professor. Eu queria desejar felicidades, parabéns aí, Albertino, que tu continue teus estudos aí, porque eu sempre falo que a graduação, já foi o tempo que a graduação era algo espetacular e tal na vida do cara, como ainda continua, mas hoje em dia o campo de trabalho exige muito mais de você, entendeu? Então, as empresas, elas exigem mais formação de você. Então, eu sempre falo um negócio seguinte, que todas as áreas, né, não existe, a graduação não é uma limitação, não é o final dos teus estudos. É apenas uma semente que te plantou na tua cabeça que tu vai ter que estar regando o tempo todo. Vai ter que estar regando, porque o dia que tu parar de te aperfeiçoar, de ler, de te formar, tu fica para trás. Então, nunca deixa de ficar atualizando, tá lendo, né? Continua teus estudos, aí te aperfeiçoa, que o mercado é muito exigente, cada vez mais exigente os profissionais. Então, aí eu te desejo todo sucesso aí, tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Perfeito, professor Jamer, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes que estavam todos aqui presentes. Parabéns, Albertino, parabéns à sua família, seus amigos, tá certo? E a gente se fala. Então, aqui eu encerro a nossa defesa. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Boa tarde aí. Abraço. Boa tarde. Parabéns à família, Albertino. Obrigado.